E olha aí, sábado, a partir das 8h30 da noite, tem jogão de bola na tela da Band, Campeonato Carioca, é Fla-Flu. É hora de acompanhar como está a preparação do Mengo. Com o término da janela de transferências, o Flamengo igualou o mesmo valor investido em 2020, o maior da história do clube, quase 160 milhões de reais. A diferença foi o número de contratações. Em 2020 foram 6. Esse ano, apenas 3 jogadores chegaram ao clube. O meio-campista Nico de la Cruz, um investimento de 77 milhões de reais. O lateral esquerdo Vinha, com um investimento de 42 milhões. E agora o zagueiro Léo Ortiz, com mais 37 milhões de reais investidos. Léo Ortiz, inclusive, já pode fazer a estreia com a camisa rubro-negra. Após ser anunciado de forma oficial pelas plataformas do clube, ele já foi regularizado e pode jogar contra o Fluminense no próximo sábado, às 9 horas da noite, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, aqui no Maracanã. Como vinha treinando normalmente com o Bragantino, ele já tem condições de jogo e se colocou à disposição. Estou com essa ansiedade agora é para entrar no Maracanã lotado, vestindo essa camisa com tanta história. Lógico, vinha jogando, estou pronto, se precisar, lógico, sempre respeitando a opção do treinador, tudo que os meus companheiros de defesa vêm fazendo, que faltam palavras, porque vem tendo números realmente impressionantes. Para esse jogo, o Flamengo ainda tem algumas dúvidas, como o zagueiro Fabrício Bruno, que já fez, inclusive, dupla de zaga com Léo Ortiz nos tempos de Bragantino. O zagueiro teve uma fratura no nariz contra o Madureira, deve ser reavaliado para saber se terá condições de jogo. Caso não vá a campo, o próprio Léo Ortiz pode fazer a estreia ao lado do Léo Pereira. Outra opção é o Davi Luiz no time titular. Outras 2 dúvidas ainda no time do Flamengo são o lateral direito, Wesley, e o atacante Gabigol. Os dois têm pequenas lesões musculares e ainda vão ser reavaliados durante a semana para saber se podem reforçar a equipe no Clássico. Desde que chegou ao Flamengo, Tite já participou de 5 clássicos contra os rivais cariocas. Até aqui, são 3 vitórias e 2 empates. Lembrando que o Flamengo só levou 1 gol nesse campeonato carioca, nenhum sob o comando de Tite. Naquela ocasião, no empate em 1-1 contra o Nova Iguaçu, quem comandou o time foi Mário Jorge, do Sub-20, com uma equipe alternativa do Flamengo. Falando em dinheiro, né? Falando em dinheiro, fortuna, o rubro-negro tá gastando tudo. O rubro-negro tá botando dinheiro na mesa e tá falando, eu quero De la Cruz, pá! Eu quero Vinha, pá! Eu quero Léo Ortiz, pá! O Flamengo bate o seu recorde e bate o recorde das janelas do Brasil de gastos com contratações, e detalhes, são só 3, para ver como o Flamengo tá pagando caro nos seus jogadores. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. Em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu 158,1 milhões de reais. Aí vem os valores, e aí assusta um pouco. O patamar que tá chegando aí o futebol brasileiro, o Flamengo gastando mesmo, foram 77,7 milhões depositados à vista na conta do River Plate pelo De la Cruz. 42 milhões e 800 mil parcelados com a Roma pelo Vinha e 37,6 milhões de reais com o Bragantino pelo Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro, ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros. Cara, é surreal o patamar que chegou o Flamengo. Eu acho o do Vinha muito alto. Eu não pagaria 43 milhões de reais pelo Vinha, tá? Acho um bom jogador, mas eu não pagaria 43 milhões de reais por um lateral esquerdo, sabendo que tem meias muito bons que custam isso, volantes, atacantes,
mas é o Flamengo fazendo contratações que provavelmente foram pedidas pelo Tite. Sim. O Léo Ortiz, é lógico que é do Tite, porque o Tite convocou para a seleção brasileira e o Tite deixou claro, se não for para ser o Léo Ortiz, não quero zagueiro nenhum. Aí eu uso a base. E aí foi o Flamengo e foi atrás do Léo Ortiz. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Bruninho, Vander, é surreal esse valor? Porque é muito caro, cada contratação é caríssima para esse Flamengo. Sim, eu acho que os valores que são praticados no futebol brasileiro, eles são muito caros. Se você fizer uma avaliação técnica, eu não acho que os jogadores mais caros ou mais estrelados do futebol brasileiro sejam muito superiores a outros que não valem tanto dinheiro. Isso é uma opinião numa análise técnica. Mas o Flamengo, ele tem essa grana. O Flamengo tem esse dinheiro, né? O duro é quando você não tem dinheiro e gasta o que você não tem. Aí é complicado, aí você entra num buraco sem fundo. O Flamengo tem esse dinheiro e ele usa esse poder financeiro, e aí eu acho que ele está fazendo uma janela até bem equilibrada para contratar em posições que ele acha que são importantes. O Flamengo, ele em outros tempos, ele contratava mais. Eu prefiro, assim, de você contratar 3, mesmo que você gaste bastante, mas que resolvam lacunas no elenco. O Flamengo não precisa contratar 7, 8, 9 jogadores, né? Já tem um elenco muito bom. E um detalhe que desses 3, para mostrar assim, o poderio financeiro do Flamengo, para mim só o De La Cruz é um titular claro do time. O Vinha disputa a posição com o Ayrton Lucas e o Léo Ortiz vai disputar a posição ali com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira. Então só o De La Cruz eu acho que é um cara que chegou já com status de titular. Os outros 2 podem vir a ser titulares, mas eles disputam posição. Não é uma certeza que o Vinha vai ser titular durante o ano e o Ayrton Lucas não. Ou que Léo Ortiz vai barrar ou o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. Então, eu acho os valores aqui no Brasil muito altos, mas o Flamengo tem grana para isso. Então, ok. Se o Flamengo acha que vale e ele tem esse dinheiro, tá tudo certo. Foram contratados 3, não é isso? 3 jogadores, 158 milhões. Então, mas boas contratações, de sim, uma maneira geral, sim. Boas. E para posições que o Flamengo precisa. Pronto. O Corinthians gastou 130. Quem você acha que tem mais dinheiro na carteira? O Flamengo ou o Corinthians? Flamengo muito mais. Isso. O Flamengo gastou 160, eu estou arredondando aí, 160. O Corinthians gastou 130. O Corinthians contratou 11 jogadores. 11 jogadores e gastou 130. Quer dizer, foram contratações com preços razoáveis, mas pelo volume... Poxa vida, aparece lá na planilha, lá. O Corinthians gastou 130 e o Flamengo gastou 160. Só que você vê quanto um tem em caixa e quanto o outro tem em caixa. Então, é por isso que eu acho que as contratações do Flamengo foram boas para eles. Só 3, não inchou o elenco, jogadores que todo mundo concorda podem ser utilizados pelo professor Tite. Em boas condições físicas, isso é bom falar, não são jogadores que têm muita lesão. Poderão ser, até entrar dentro de algum tempo como titulares, eu não sei, mas o Tite que vai decidir. Mas foi uma coisa racional, o Bruno falou, pontual, eu preciso dessa posição. O Corinthians perdeu, porque... ou acabou o contrato, ou porque quis dispensar jogadores, cerca de 12, 13 jogadores. Teve que contratar. Contratou 11. Contratou 11 e pagou 130. Claro que comprou parceladamente. Aliás, exceção feita do De La Cruz, também entendo que o Flamengo tenha comprado de forma parcelada. Quem vendeu sabe que vai receber. Certo? Do Corinthians, muitos que fizeram negócio colocaram aquela cláusula anti-calote, ou não é verdade? É isso. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan e a gente vai falar dos gastos de cada clube com contratações nessa janela. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa situação do Flamengo, hein? Recorde de gasto aí, de valor, né? Na janela de transferência, 158 milhões de reais. E a gente vai falar também agora dos outros clubes, que o Vanderlei lembrou bem aqui. Gente, o Flamengo gastou 158, o Corinthians gastou 130. E me desculpa, pode ter mais reforços, mas nenhum do nível dos reforços que o Flamengo fez. Mateuzinho, não dá para chegar aos pés do Vinha como lateral.
Pedro Raul, 5 milhões de dólares. Não dá para comparar com nenhum reforço do Flamengo. Igor Coronado, esse talvez possa, porque ninguém aqui viu jogar futebol. A gente não sabe o que ele pode ou não entregar. Aí tem o Pedro Henrique, né? Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o atacante. Tem agora o Kaká, que o Corinthians fechou. E o Corinthians gastou 130 milhões de reais. Eu vou dar o ranking aqui pra vocês, mandando um abraço pro Hold, hein? E pra galera do Pátio Michu de Búzios, que tá assistindo a gente aqui. Mandar um abraço aí pra galera que sempre me recebe muito bem lá. Agora, Flamengo é o primeiro. 3 reforços, 158 milhões de reais. Botafogo, 10 reforços, 131.724.000 reais. E olha que o Botafogo fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que foi o Luiz Henrique. E ontem o Textor falou que fez uma proposta de 20 milhões de euros por um jogador. Ontem ele falou durante o jogo, e aí os 20 colegas... 20 milhões de euros? E aí os colegas que acompanham o Botafogo falaram que é o Thiago Almada, argentino, que estava na Copa, que joga no Atlanta United. O companheiro Mauro César trouxe essa informação primeiro. O Flamengo vai contratar um meio-campista e não vai ser no meio do ano, vai ser agora nessa janela para substituir o Gerson, né, que vai ficar afastado por um tempo do time do Flamengo, por cerca de 3 meses. Então o Tite terá essa contratação a seu favor, tá bom? Aí você vai me questionar pelo seguinte, falar, não, peraí, Bernardo, a janela de inscrição fechou nesta quinta-feira, dia 7, e não é bem por aí, tá? O técnico Tite vai ter esse reforço, o Flamengo vai ao mercado contratar esse jogador, porque pode inscrevê-lo ainda neste primeiro semestre. É uma situação muito importante que você precisa saber. Por que é isso tão importante para o Tite? Porque ele quer esse jogador. Esse jogador seria o Maicon, mas não houve acordo para a contratação do meio-campista do Corinthians, que não é um volante, tá, pessoal? A gente está falando aqui sobre a contratação de um jogador que não chega para ser volante no time do Flamengo. Chega para ser um meio-campista, diferente, tá? Se a gente for elencar aqui os jogadores que ocupam essa posição de volante, tem Pulgar, Alan, Igor Jesus, tá? O Maicon tampouco é um volante, então não seria a contratação de um jogador para essa posição. Existe uma brecha no regulamento da CBF que dá ao Flamengo essa possibilidade de contratação ainda no primeiro semestre. É o seguinte, entre os dias 1º e 19 de abril, um clube de Série A ou Série B, no caso o Flamengo, um clube de Série A, pode fazer a contratação de um jogador que tenha disputado o campeonato estadual. Tá? Então, se o camarada entrou em um jogo do campeonato estadual, ele pode sim pode ser contratado por outra equipe. Tá? Então, a gente pode falar aqui de meias, que são bons jogadores de outros times de futebol, que disputaram campeonatos, ou que disputam ainda campeonatos estaduais. No Grêmio tem um muito bom, que é o Vilhaçante, né, que é um jogador que pode atuar como volante ou como meia um pouco mais avançado. Então, um jogador com essa característica que seria fundamental para o Flamengo. Então, o Vilhaçante é uma boa possibilidade, tá? O Maurício, meia do Internacional, um jogador que pode ser reserva, por exemplo, do De La Cruz, jogando mais pelo lado direito do meio de campo. A questão é que o Internacional não quer liberar o jogador para nenhum clube que dispute competições no futebol brasileiro. Pede muito dinheiro por esse cara. A gente está falando aqui de coisa de 12 milhões de euros pelo Maurício. Aliás, o Maurício chega ao Internacional numa troca brilhante para o Colorado com o Cruzeiro pelo Potker. Olha só onde está o Potker, onde está o Maurício hoje, para você ver como fizeram mal, né, ao Cruzeiro. Então o Flamengo tem essa possibilidade, é uma grande notícia para o Flamengo, para o torcedor do Flamengo e para o técnico Tite. O resultado da pesquisa Atlas Intel, divulgada ontem, que toca no tema que mexe com as paixões e o coração da galera. As maiores torcidas do Brasil. E esse ranking
traz algumas novidades interessantes em relação às últimas pesquisas. E nós vamos mostrar agora para vocês aqui, detalhando esse vídeo. Veja só, o Flamengo, nenhuma novidade, aparece como a maior torcida do Brasil, com 21,9%. O item que chama atenção aí é o seguinte, e nós já tínhamos falado isso recentemente aqui no canal Fala João Guilherme, a distância do Flamengo para o Corinthians, ela está aumentando. Hoje está na casa de 16 milhões de torcedores a mais rubro-negros do que corintianos. E é claro que sempre rende aquela história, não, a torcida do Corinthians é maior, mas os fatos vão comprovando, e as pesquisas também, que a torcida do Flamengo é disparada, a maior torcida, e está em crescimento. A Fiel está em segundo lugar, isoladamente. Ninguém a incomoda. E nós podemos dizer isso também da torcida do São Paulo. O São Paulo é o terceiro lugar isolado. E aí um ponto que chama atenção. O Palmeiras, nos últimos anos, é uma das equipes mais vencedoras do futebol brasileiro. E isso, normalmente, leva a um aumento de torcida. O São Paulo voltou a vencer há pouco tempo, mas ficou aí pelo menos uns 10 anos numa míngua danada, sem ganhar uma taça. E mesmo assim, a torcida do São Paulo, segundo a pesquisa Atlas Intel, continua 5 milhões maior do que a torcida do Palmeiras. Essa é a diferença entre a torcida do São Paulo e a do Palmeiras. Existem 5 milhões a mais de São Paulinos. E isso chama atenção, porque com as conquistas recentes do Palmeiras, poderia acontecer uma aproximação. E a pesquisa indica que isso não está ocorrendo. O Vasco da Gama é o quinto colocado. Tem uma imensa torcida espalhada pelo Brasil inteiro. Mas um detalhe importante: o Cruzeiro colou no Vasco. E hoje praticamente não há mais diferença entre as torcidas. Empate técnico, podemos colocar assim. O Vasco tem ali um número de torcedores um pouquinho maior do que a torcida do Cruzeiro. Esse é outro ponto realmente importante da pesquisa. O Cruzeiro é a maior torcida fora dos times do Rio e de São Paulo que dominam essa lista. O Atlético Mineiro vem mostrando também um crescimento da sua torcida, e o Bahia é um destaque. A maior torcida do Nordeste, disparado. 7,7 milhões de pessoas torcem para o Bahia no Brasil. E o Bahia deixa para trás, minha gente, times como Internacional, Fluminense, Santos e Botafogo, que vê aqui o Sport praticamente empatar em tamanho de torcida com o Botafogo. É expressiva essa cotação aqui dos times do Nordeste, hein? Tanto do Bahia como do Sport. O Atlético Paranaense já figura aqui também, é um time que vem crescendo há mais de 20 anos. O Fortaleza já aparece com 1,2%, é uma das equipes mais emergentes do futebol brasileiro. Então, essa é a análise feita. Na região sul, o Grêmio é a maior torcida, com 29%. O Internacional tem 21,4% dos votos. Na região nordeste, o Flamengo tem a maior torcida, 27,5%. E São Paulo com 13,3%. O Bahia aparece em empate técnico no segundo lugar, com 12,4%. Enquanto o Corinthians registra 9,3% de preferência e o Vasco 5,9%. Esse aqui é um ponto interessante, hein? Porque muitos defendem que a torcida do Flamengo ela é terceirizada,
porque lá no Norte e Nordeste os times têm torcedores das equipes locais e torcem também para o Flamengo, mas veja bem, o São Paulo tem 13,3%, o Corinthians 9,3%, o Vasco 5,9%. E aí, essas torcidas também são terceirizadas?